Olá, alunos. O exercício diz o seguinte: simplificando a expressão, certo? E igual a 6 sobre 1 menos a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 27, encontramos o resultado para E. Muito bem, galera. O que o exercício está pedindo para a gente, pessoal? Eu tenho aqui o 6 sobre 1 menos a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 27, certo? Eu quero simplificar esta expressão, beleza? Bom, galera, percebam que a gente tem aqui um complicador que é justamente nessa fração, mais especificamente, essa complicação está no nosso denominador, beleza? Galera, quando você olha para o denominador, você vê algo estranho, 1 menos a raiz quadrada de 3, certo? Bom, a priori você já sabe que a gente não pode deixar uma raiz no denominador, não é isso? Muito bem, quando a gente tem essa situação aqui, galera, olha, 5 sobre a raiz quadrada de 3, para retirar esta raiz do denominador, a gente tem que fazer a racionalização, não é isso? Que é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 3. E a gente vai ter assim, ó, 5 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 dá 3, né, galera? Então ficaria assim, ó, 5 raiz quadrada de 3 sobre 3, beleza? Então isso aqui, ó, pessoal, seria a mesma coisa que esta fração aqui, tá, pessoal? Só que sem a raiz no denominador. Só que aqui, pessoal, no nosso exercício, a gente tem um complicador, né? No exemplo que eu acabei de dar para vocês, percebam, tá, pessoal, que a gente só tem uma raiz ali no denominador. Ela tá bonitinha. O que é diferente disso aqui, galera? No denominador eu tenho uma adição, eu posso ter uma adição ou uma subtração. Nesse caso, galera, eu tenho uma subtração. E este menos aqui pra gente, galera, ele é um complicador, beleza? Tá, mas não se preocupem, tá, pessoal? Porque a gente tem como sair disso aqui com extrema facilidade, certo? Galera, toda vez que vocês perceberem que tem uma raiz no denominador, certo? E esta raiz está acompanhada de uma operação de adição ou subtração, basta você multiplicar toda a sua fração pelo conjugado do denominador. Bom, pessoal, nesse caso aqui nós vamos pegar o 6 sobre 1 menos a raiz quadrada de 3 e vamos multiplicar isso aqui pelo conjugado do denominador. Aí, conjugado, galera, é algo muito simples, tá? Quando eu falo aqui, ó, de conjugado, certo? Quando eu falo aqui, ó, de conjugado, certo? Se você está vendo assim, ó, 1 menos a raiz quadrada de 3, igual está sendo apresentado aqui pra gente, pessoal, o conjugado disso aqui é o 1 mais a raiz quadrada de 3. Vamos supor que você tivesse assim, ó, 7 menos 2 raiz quadrada de 5. Quem é o conjugado de 7 menos 2 raiz quadrada de 5? É o 7 mais o 2 raiz quadrada de 5. Pessoal, vamos supor que você tivesse assim, olha, 3 mais o 8 raiz quadrada de 2. Quem é o conjugado do 3 mais 8 raiz quadrada de 2? É o 3 menos 8 raiz quadrada de 2. Bom, eu acho que você já entendeu. Pessoal, quando eu tenho esta situação e preciso do seu conjugado, basta eu inverter aqui o sinal, ó, do radical, certo? Da raiz. Se é menos, a gente coloca mais. Aqui é menos, a gente colocou mais, tá vendo? Mais 2 raiz quadrada de 5. Aqui é o mais, 8 raiz quadrada de 2. E aqui ficou menos 8 raiz quadrada de 2. Então, toda vez que isso acontece, pessoal, basta a gente multiplicar pelo seu conjugado. E o conjugado é algo muito simples. É só a gente ali, né, pessoal, inverter o sinal do radical. De forma, então, galera, que eu vou ter esta situação aqui, ó. 1 mais a raiz quadrada de 3 dividido por 1 mais a raiz quadrada de 3, beleza? Pessoal, percebam que isso aqui, ó, e isso aqui são valores idênticos. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Pessoal, preste atenção que tudo isso aqui, então, ó, vai dar o resultado 1. Por isso, pessoal, eu posso pegar tudo isso e multiplicar por isso aqui, ó, porque não vai alterar o meu resultado, porque uma vez tudo isso aqui vai dar ele mesmo, só que escrito de uma maneira diferente, tá, pessoal? Então, multiplicar pelo conjugado, né, tanto no numerador quanto no denominador, é a mesma coisa que você está multiplicando por 1, certo? Só que o nosso objetivo, então, pessoal, é sair desse problema aqui, correto? Muito bem. E aqui, pessoal, vou ter o mais raiz quadrada, então, de 27, beleza? Muito bem, pessoal. Aqui, então, vou fazer a multiplicação, né? Pessoal, esse 6, por enquanto, eu não vou realizar a multiplicação do parênteses. Eu vou deixar assim, ó, 6 vezes 1 mais a raiz quadrada de 3 mesmo. Vou deixar desse jeitinho, certo? Agora, no denominador, não, pessoal. No denominador, eu vou multiplicar mesmo. Esse 1 vezes 1 vai dar 1, certo, galera? Beleza. Esse 1 vezes o raiz quadrada de 3, tá, galera? Vai dar ali, ó, mais o raiz quadrada de 3. Agora, pessoal, vejam que eu vou pegar este menos raiz quadrada de 3 e vou multiplicar o 1. Galera, isso aqui, ó, vai ficar menos
a raiz quadrada de 3, beleza? E vejam, pessoal, que o menos raiz quadrada de 3 vezes o mais raiz quadrada de 3 vai dar menos a raiz quadrada de 9, certo? Mais o raiz quadrada de 27 aqui, beleza, pessoal? Muito bem, galera, então nós temos aqui, então, ó, 6 vezes 1 mais a raiz quadrada de 3, beleza? Então tá aqui, sobre. Pessoal, percebam que o raiz quadrada de 3 com menos raiz quadrada de 3 simplifica. E aí nós vamos ter aqui, então, o 1 menos raiz quadrada de 9, pessoal, vai dar o 3. Mais a nossa raiz quadrada de 27, beleza? Pessoal, percebam que eu tenho aqui, então, ó, 6 vezes o nosso 1 mais o raiz quadrada de 3. Aqui embaixo ficou quem, pessoal? Ficou o nosso menos 2, porque 1 menos o 3 vai dar menos 2, mais a nossa raiz quadrada de 27. Bom, pessoal, percebam que este 6 com este menos 2 pode ser simplificado, certo? Aqui vai dar 1 e aqui vai ficar o 3. Agora, galera, prestem atenção, porque este 3 dividido por esse menos 1 aqui, galera, vai ficar um menos 3, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, menos 3 vezes 1 mais a raiz quadrada de 3, mais aqui, pessoal, o nosso raiz quadrada de 27, beleza? Bom, pessoal, então vejam que esse 3 aqui agora, tá? Eu vou multiplicar tanto o nosso número 1, tá, galera? Quanto o nosso raiz quadrada de 3, beleza? Então vai ficar assim, ó, menos 3. E aqui, pessoal, menos 3 vezes o raiz quadrada de 3 vai ficar menos 3 raiz quadrada de 3, mais o nosso raiz quadrada de 27. Agora, pessoal, prestem atenção que o nosso 27 aqui, ó, eu consigo decompô-lo em fatores primos, né? De forma que eu vou ter aqui 27 dividido por 3 vai dar 9, 9 dividido por 3 vai dar 3, e aqui 3 por 3 vai dar 1. E aí, pessoal, eu tenho que aqui, ó, isso aqui é o 3 elevado a 3, não é isso? De modo, então, pessoal, que eu vou ter assim, ó, menos 3 raiz quadrada de 3, mais, tá, pessoal? O nosso raiz quadrada de 27. Pessoal, isso aqui, olha, não é o 3 elevado a 3? E esse 3 elevado a 3, pessoal, eu posso escrevê-lo assim, ó, 3 elevado a 2 vezes 3. Então aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2 vezes o 3. Por que que eu fiz isso, galera? Porque agora eu posso simplificar esse 2 aqui do raiz com esse 2 aqui, de forma que eu vou ter aqui, então, pessoal, o menos 3, menos o 3 raiz quadrada de 3, mais, pessoal, o meu 3 raiz quadrada de 3. Pessoal, percebam que este 3 aqui que eu fiz a simplificação, ele saiu para fora da raiz, e este outro 3 aqui, ó, galera, ele permaneceu dentro da raiz. E aí percebam, pessoal, que este menos raiz quadrada de 3, né, aliás, esse menos 3 raiz quadrada de 3 com esse mais 3 raiz quadrada de 3, eu posso simplificar, sobrando apenas, tá, pessoal, o meu menos 3. O que faz, então, né, galera, da minha alternativa letra A, a minha alternativa correta, beleza?